Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, que é uma das minhas paixões. E foi um dos poemas que mais me impactou durante a minha adolescência, quando eu fiz a primeira leitura dele. E ele é um poema muito forte. Ele é um poema que abre discussão para várias outras coisas, que é o famoso Versos Íntimos de Augusto dos Anjos. Ele fala assim: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente em gratidão, essa pantera foi sua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma de um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. A força desse poema é muito grande, né? Ele fala sobre o fato de que as pessoas, elas não podem ter pena. A pior sensação para o ser humano é a sensação da pena, né? O desalento da pena. Então, se você é uma pessoa doente, a pior sensação que você tem é a dó que as pessoas têm da sua doença. E isso abre um leque de reflexões filosóficas muito grandes. Imagina, né, a inevitável necessidade de ser fera, né? Inevitável necessidade de ser fera. Você é competitivo, você tá ali para dar o seu sangue e você está no mundo de competição. Você está no mundo de que as pessoas vão olhar para você e fazer uma reflexão sobre aquilo que elas também são. Nós somos bestas, né? As bestas competitivas. Mora entre feras, sente necessidade de ser fera. Ou seja, você não pode ser você mesmo. Você tem que ser aquilo que é inevitável, tem horas. E é um poema do desconforto, né? Se alguém causa pena ainda tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Ou seja, não não se deixe enganar pelo falso elogio e pelo falso, essa falsa empatia. Muito forte isso, né? Se for pensar bem, profundamente, filosoficamente, a gente está refletindo sobre a, a relação humana no âmago do sofrimento e da compaixão. E quanto que isso é difícil, né? Quanto que isso é impactante. Putz, a gente acha que um poema às vezes ele tem só uma linha de cuidado, só uma linha de raciocínio, que o poeta queria dizer isso. Mas o poeta manifesta tantas outras coisas ali dentro que a gente até assusta quando a gente volta a ler, né? E todas as vezes que a gente voltar a ler, dependendo do contexto que a gente tiver, a gente vai descobrir novos olhares sobre aquilo. É o que eu sempre falo, que a gente precisa de sempre revisitar a história para que a gente nunca deixe isso acontecer novamente. E a gente deixa sempre acontecer, né? Nós ainda não sabemos fazer escolhas boas, não apenas para nós, mas para nossa sociedade. E inevitavelmente a gente cai no fracasso, né, das bolhas, a gente cai no
universo que é nosso, e não um universo coletivo. E a gente esquece que a gente tem que olhar sempre para outras coisas também. Augusto dos Anjos era um profeta, né? Ele morreu muito novo, morreu com 34 anos. Então ele era assim, ele profetizou, ele era um profeta maldito, né? Um poeta maldito que falou grandes verdades sobre a bestificação e a padronização do ser humano e o coletivo sobrepujando o individual e as pessoas se acostumando a deixarem de ser elas e sendo outras coisas que elas necessariamente não nasceram para ser aquilo. Inevitável necessidade de ser também fera. Nossa. Ou seja, você tem que se igualar a outras pessoas. É, é uma pílula filosófica interessante essa, né? Se a gente for pensar no contexto, né? Você está igualizando os idiotas, você está equalizando as pessoas e você está esquecendo das visões que cada um tem e são representativas e importantes. É uma boa análise para a gente fazer sobre tudo aquilo que nos cerca e nos rodeia. Eu sempre brinco que a pior visão do mundo é a nossa visão. A nossa visão é sempre a pior do mundo, não a visão do outro. A outra visão do outro a gente nunca tem tempo de olhar direito para ela, seja ela qual for, porque a gente não tem a cultura de refletir sobre isso. Então por isso que eu acho que são importantes esses marcos temporais, essas lembranças, museus, histórias, reflexões sobre o nosso passado, para que aquilo nunca mais aconteça. Há 2 semanas foi a lembrança do Holocausto, né? O dia de celebrar o Holocausto, a memória daqueles que sobreviveram e, e aqueles que morreram vítimas do Holocausto nazista. E foi celebrado na internet com alguns sites, né? Algumas pessoas acenderam seus candelabros, mas a gente ainda está vendo um genocídio acontecer todo santo dia em N lugares diferentes, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, na América Latina, e a gente aceita esse genocídio passivamente. Imagine quantos talentos estão sendo perdidos, quantas descobertas científicas poderiam ser feitas, quantos filósofos, quantos autores, quantos músicos, quantos poetas a gente perdeu no meio desse genocídio todo. Esse genocídio diário que a gente vê. E o fato da gente condenar as pessoas a essa miséria, a essa falta de perspectiva. Eu sempre falei, sempre refleti que a perspectiva, ela é uma linha temporal muito fina entre a expectativa e o medo, né? A perspectiva é uma linha, né? Ela é uma linha muito fina. Você tem expectativas sobre muita coisa, sobre a vida, sobre políticos, sobre seus direitos. E na hora que você se confronta com a realidade dura dos fatos e daquilo que você está vivendo, o que você se depara? Né? Você se depara com números ruins, as expectativas são frustradas e a gente tenta culpar alguma coisa. E não entender que as expectativas que a gente tem, elas podem ser altas e acho que elas devem ser altas, mas acima de tudo elas têm que ser
viáveis, elas têm que ser palpáveis para todo mundo. Todo mundo tem que ter expectativa. E a expectativa ela tem que ser uma construção coletiva. Ela não pode ser uma expectativa de construção individual, né? Enquanto sociedade, enquanto comunidade, a gente tem expectativas N e essas expectativas todas elas são importantes. Mas até quando nossas expectativas elas vão deixar de ser expectativas pessoais e passarem a ser expectativas coletivas? E quando que a gente vai realmente olhar para as expectativas coletivas com o olhar que ela precisa? Pesado, né? Numa quarta-feira a gente tratar de assuntos filosóficos, mas é uma coisa que eu gosto muito. Eu espero que tenha valido a pena o seu tempo. Obrigado por compartilhar essa coisa tão preciosa que é o tempo comigo. Inscreva-se no canal, dê o seu like, dê o seu joinha. Apoie, comente, é muito importante. E, como eu sempre digo, não passarão.